Opa, tudo bem? Meu nome é Eric e hoje eu vou ensinar vocês como criar este efeito que eu estou mostrando agora na tela para vocês. Bom, a gente vai utilizar React, vamos sair um pouco do JavaScript e do CSS, então vamos lá para o vídeo. Então voltando aqui, a gente vai ter o app e o index, então no caso eu já criei aqui o global.css, eu importei esse global.css aqui no nosso index.js, tá? Então vamos lá, esse aqui vai ser mais ou menos a estrutura que a gente vai utilizar. Eu não criei componentes, nem importei, nem exportei componentes. Eu vou criar dentro do próprio app mesmo, então essa vai ser a estrutura básica que a gente vai ter, tá? Alguns itens ainda está faltando classe, por exemplo, aqui está faltando uma classe e aqui também está faltando uma classe, porque elas serão classes dinâmicas, elas vão mudar conforme o estado da div no caso. Então eu não estou utilizando naves ou algo do tipo, eu preferi utilizar tudo div mesmo, só como exemplo. Então vamos lá, eu já vou criar mais ou menos como que vai funcionar este aplicativo. Então a gente vai usar aqui o useState. Então aqui a gente vai importar useState from React. Então a gente vai importar aqui do React, ok? Então vamos lá. A gente primeiro vai ter que criar aqui uma constante onde que ela armazene o estado que vai estar, se ele vai estar aberto ou fechado, certo? Então aqui a gente vai ter uma classe que ela vai ser booleana, ela vai ser false ou true, e a gente também vai ter um setMode, que é o que vai setar se ela vai estar falsa ou verdadeira. A gente vai usar o useState, aqui dentro do useState a gente vai falar que ele começa falso, então a gente está falando que o nosso menu ele vai começar falso, certo? Aqui embaixo eu vou criar uma constante, ela vai ser uma função, então ela vai ser uma arrow function, então a gente vai ter, ela vai se chamar toggle mode, aqui a gente passa o parâmetro, beleza. Aqui dentro a gente vai setar esse mode como o diferente do que ele já está. Então, se ele estiver verdadeiro, ele vai ficar falso. Se ele estiver falso, ele vai ficar verdadeiro. Aqui dentro a gente vai ter então uma classe que ele vai receber isso aqui. Então, se o ativo for verdadeiro, então ele vai ter icon e vai ter icon active. E se não, ele vai ter icon apenas, certo? Que a gente pode colocar também aqui. Então aqui dentro a gente vai falar que o classe dele vai ser active. Opa, desculpa. Aqui active, a gente vai passar isso aqui. Aqui dentro a gente fala menu open. E se não, menu close, certo? Então beleza, o menu ele sempre vai ter que ter, aqui é open. Beleza, então se ele estiver verdadeiro ele vai estar aberto, se não, então beleza. O que cada classe faz? Bom, esse app aqui eu só utilizei mesmo para abraçar a div, tá certo? Porque precisa ter uma div precisa ter um componente um elemento que esteja abraçando todo a estrutura do nosso site. A gente vai ter aqui essa classe active, que é o ícone em si, a div que tem o ícone do hambúrguer, e aqui a gente tem um hambúrguer para criar com before e after. Aqui dentro a gente tem o menu close, menu open, que vai estar com as nossas lists, né, que seria home, products, contact, about us. Deixa eu ver se vai funcionar. Então tá funcionando, mais ou menos ele vai estar assim. O hambúrguer ainda não vai estar aparecendo porque ele vai ser criado no próprio CSS. Então, quando ele é clicado, o nosso hambúrguer, eu quero que ele chame a função toggle mode. Então ele vai colocar o oposto, certo? Por enquanto não vai dar para testar, só que daqui a pouco a gente vai ver no inspecionar elemento. Basicamente é isso, agora tudo vai ser parte do CSS, tá? No CSS primeiro eu vou colocar duas coisas bem básicas, a nossa app, a nossa classe app está pegando toda a tela, tá? Então se eu utilizar um position absolute, então um top 0 e um left 0, ele vai ter que encostar aqui o nosso hambúrguer, tá? Então eu vou colocar aqui um icon. Por enquanto a gente não está vendo esse icon, só que ele vai ser um position absolute com um z-index para ele ficar em cima, um left de 1%, tá? É bastante até. E um widget de fit content, tá? Beleza? Um height de 44 pixels, para mim é mais do que suficiente. Você pode
colocar conforme o que você desejar, tá? O tamanho que você for colocar não vai mudar muito o processo. Aqui a gente vai criar então um hambúrguer, tá? Hambúrguer, beleza. Tava observando se eu tinha criado corretamente. Aqui ele vai ser um top 50%, então ele vai ficar na metade desse icon, tá? Por causa que ele é o centro, ele é das 3 divs que a gente vai criar, ele aqui fica no meio, tá? Ele vai ter um left de 10%, ele vai ter um width de 30 pixels, com height de 6 pixels, então a gente basicamente já vai ter a div aparecendo. O background color que eu estou utilizando, eu peguei porque eu gostei muito desse laranja, eu acredito que é esse mesmo, eu gosto muito dele ser laranja, não sei porquê. Ele é um position absolute, não pode esquecer de passar. E que ele vai ter um box shadow, só para criar um espelhozinho de 0,2 pixels com 5 pixels. E o RGBA, a gente vai mudando aqui para 0, 0, 0 e aqui 0. Opa! 0.2, certo? E um transition que a gente vai criar, que é aquela animação dele saindo de 0.5 segundos, tá? Então, aquela animação que ele faz indo para a direita também vai ter, ele vai utilizar essa transição de meio segundo. Agora a gente vai criar um hambúrguer before e um hambúrguer after. Primeiro eu vou começar com o hambúrguer. Então a gente vem aqui, hambúrguer before. Dentro do hambúrguer before, a gente vai criar um top de menos 12 pixels, então ele vai ficar embaixo dessa div central, tá? Ele vai ter um content sem nada, vai ser um content vazio, no caso, com um position absolute com um width de 37 pixels, que foi o que eu escolhi, tá? Você pode mudar conforme o seu gosto, a animação vai continuar a mesma. O background dele, então, no caso, vai ser o mesmo daquele. Eu poderia ter criado uma variável, fica bem mais fácil de ensinar, mas ok. Aqui dentro, eu vou dar só um Ctrl C, Ctrl V, fica bem mais rápido, tá? Ele vai ter basicamente isso aqui. Beleza. O after, ele vai ser basicamente o before, tá? O before, só que só muda que aqui ele vai ser positivo, porque ele vai ficar em cima. E aqui dentro a gente fala que ele é o after. Provavelmente isso aqui já vai fazer funcionar. Ou deveria estar fazendo funcionar, não sei porquê. Okay. Então aqui, galera, o meu não tinha funcionado porque eu tinha colocado hambúrguer escrito errado, ok, acontecem, erros acontecem. Então vamos lá, então se você for olhar, agora ele já tem aqui esta divisinha lindinha pra gente, tá? Agora a gente vai criar o ponto list. O list, no caso, ele é a lista que contém todos os itens. Na real, ele é a div que abraça o L, que abraça o LI. Então vamos lá, aqui ele vai ser um display flex, com flex direction column. Ele vai ser um left de 1% também, para ficar alinhado junto com o outro. Ele vai ter um margem de 45 pixels, 0 e 0, tá? Então a gente está pegando aqui top, left, right e bottom. Ele vai ter um flex wrap, eu poderia ter colocado ali em cima, eu gosto sempre de primeiro declarar a minha... Mas ele faz tudo bem, não vai dar em nada. É só questão de organização mesmo. Ele vai ter um color right, já estou passando aqui qual que vai ser as cores da que vai ter dentro dele. Ele vai ser um 1.2 rem, tá? E um font height de 600, beleza? Então basicamente se eu vier aqui, ele não está aparecendo porque as coisas estão brancas, mas ok. Então vamos lá. Aqui embaixo a gente vai ter então a UL, que eu coloquei como itens. Dentro de... Opa, aqui é uma classe, beleza? E dentro de itens a gente só vai colocar que ele é um padding 0, tá? Por causa que ele já vem do próprio padronização dos navegadores. E aqui vai ser um list style none para tirar aquelas bolinhas de tópico que fica na LI. Aqui dentro então a gente só vai chamar basicamente parecido com isso aqui. Então vai ser mais ou menos isso aqui, só que aqui a gente vai chamar LI. E essa LI aqui, no caso, a gente só fala que ela é uma margem de 2 pixels para cima e para baixo e 0 na direita e na esquerda. E também que ela tem um cursor pointer, tá? Vai ser basicamente isso aqui. Se eu estivesse utilizando SSA estava bem melhor, mas ok. E aqui dentro a gente coloca aqui o hover dele. Então ele tem um hover de...
ele tem um hover de 800, tá? Então quando eu passo o mouse por cima, ele tá ficando maior, por causa que tá branco, ok. Ok, por isso que não está aparecendo. Beleza, agora a gente vai criar as animações, tá? Que é aquelas classes que aparecem, que aparece conforme o usuário clica, tá? Então vamos lá. Então ela vai ter um ponto icon, que um ponto active, e dentro ele vai ter um ponto hambúrguer com um hambúrguer por enquanto. Vamos começar com o hambúrguer. O hambúrguer então ele vai ter um background transparente, no caso. A gente pode, acho que, colocar transparente, já vai mudar muito. E um box shadow de 0,2 pixels com 5 pixels e um RGBA. E aqui a gente coloca como transparente, ok? Acho que isso eu utilizei para não bugar, alguma coisa do tipo. Nem eu sei expliquei porque eu utilizei, mas ok. Às vezes nem precisa. Aqui a gente vai ter um hambúrguer, então, que ele vai ter um after, no caso. Eu não gosto de utilizar 2 pontos, por isso que eu tiro os 2 pontos que ele... Mas ok. Vai ter um after primeiro. O after ele é um top 0. Ele vai ter um background branco agora, por causa que a gente vai ter um fundinho, então eu posso colocar assim, tá? Acho que ele já pega como branco, isso mesmo. Um transform. Aí a gente vai criar um rotate de 225 degree. E um box shadow de 0.2 pixels com 5 px e um RGBA. Na real acho que já tem até a padronização ali, eu só preciso pegar, ok? Beleza, basicamente isso. O before não muda muito, ok? O before ele é basicamente isso, então a gente vai colocar aqui o before. Só muda que ele vai mudar a rotação, ele vai ser 135 degrees, tá? Então, se eu já vier aqui, você já vê que ele já está funcionando, tá? Se eu vier aqui inspecionar o elemento, certo? Deixa eu colocar aqui só para ficar do lado direito. Então, se eu vier aqui no lado direito, vocês podem observar aqui dentro que o icon ele vai ficar mudando a classe conforme ele coisa. A mesma coisa aqui no menu close, menu open, tá? Que é a classe que a gente vai criar agora no caso. Então a gente pode fechar isso aqui, inspecionar elemento, ok? E agora sim a gente vai criar o menu. A gente já está terminando, é bem rápido mesmo, galera. Aqui dentro a gente vai criar então que o menu open. Então o menu open ele é basicamente um widget de 150 pixels. Você pode mudar conforme que você quiser, ok? Esse widget basicamente ele é a largura do seu menu. Então se você quiser que o menu abra, sabe, com aquela transição que ele pega a tela toda, pode ser, tá bom? Não tem problema. Eu vou deixar ele bem pequenininho porque basicamente não é o que a gente está querendo agora. Utilizar isso. Ele vai ter um box shadow. Esse box shadow aqui eu nem sei como que eu criei basicamente. Eu só utilizei um site que cria box shadow automaticamente com... Não, acho que é box shadow... esqueci o nome agora. Box shadow generator eu coloquei na internet. Provavelmente vocês vão encontrar se pesquisar assim. E por último o menu close. Tá? O menu close então no caso... Opa! O menu close ele vai ter um display none, então é o que a gente quer que aconteça. Ele não está aparecendo na lista agora no caso. E ele tem um widget de 0 pixels, tá? Então se a gente voltar aqui, a gente vê que ele está assim. Quando eu clico... Beleza, galera, ocorreu um erro aqui, eu esqueci. Aqui no list eu coloquei margem, tá? Ele é um padding no caso, ele não é um margem. E aqui no caso ele também é um margem de 2 px, 2 pixels com 8 pixels, ok? Eu coloquei errado naquela hora. Então basicamente o que que é? O padding ele vai pegar essa distância basicamente do hambúrguer. E o margem, no caso que eu coloquei ali, ele tira essa distância aqui, tá? Isso aqui não muda muito, então se eu vier aqui no celular ele vai continuar da mesma forma, ok? Ele é basicamente responsivo até certa altura, ok? E basicamente é isso, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, me desculpa pelos meus erros, eu estou começando agora com tutoriais. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixa nos comentários que vai me ajudar bastante, ok? Valeu, é nóis e tchau.